No ar, Momento da Odontologia. Apresentação, professor Lúcio Antônio Pereira. Nosso objetivo é compartilhar as especialidades da odontologia de forma clara e descomplicada. Alô, senhoras e senhores, seguindo as determinações em vigor da vigilância sanitária, e é com muita emoção e alegria que estamos iniciando aqui na Vale TV o programa Momento da Odontologia, cuja missão é desmistificar para o grande público as especialidades da odontologia numa linguagem clara e objetiva. A nossa convidada de hoje é a doutora Renata Faccioli Manzano, natural de Presidente Prudente, formada em enfermagem e odontologia, especialista em radiologia e imaginologia. Ela é também secretária-geral da PCD Regional de Barretos, conselheira da ABCD Nacional e proprietária da DVI Radiologia em Barretos há 7 anos. Doutora Renata, é um prazer ter você aqui no nosso programa voltado para a nossa odontologia, nas especialidades da odontologia. Boa noite a todos, o prazer é todo meu, né? Dando início a essa nova oportunidade que a odontologia de Barretos está tendo. E o prazer é todo meu de estar participando, me coloco, à disposição sempre. Obrigado. Eu quem agradeço. Obrigado. Eu vou te fazer um bate-bola bem rápido, tá? Para esclarecer o nosso público. De que trata a especialidade da radiologia odontológica? Bom, a radiologia, ela é hoje a especialidade necessária, indispensável para todas as outras especialidades. Até achei bacana a gente dar início com a radiologia, né? Porque para todas as outras, implante, pério, orto, endo, enfim, hoje todas as cirurgia, todas as especialidades odontológicas necessitam da radiologia. Que eu sou suspeita porque é minha paixão, né, Lúcia? Eu sei disso. E onde a radiologia odontológica é aplicada? Como eu já venho falando, hoje ela é aplicada em todas as especialidades, né? As mais usadas, ainda assim, né? Começa pela cirurgia, né? Implantodontia, cirurgia de forma geral. Depois vem a ortodontia, que a gente usa muito a especialidade de radiologia. A pério, a endo hoje com as tomografias próprias para isso. Enfim, a radiologia ela está muito avançada, a imaginologia hoje, ela vem assim, numa tecnologia muito avançada que permite para todas as áreas, inclusive para as mais atuais, né, da harmonização, que está surgindo hoje no mercado, né? Ok. Doutora Renata, qual a importância da radiologia para o profissional da odontologia, para o cirurgião dentista? Bom, começa pela parte legal, né? Pela parte civil. Então, além da prática de todo dia, que a gente precisa da radiologia, né? A radiologia, ela vem completar, fechar um diagnóstico. Ela não vem para tomar o espaço do dentista jamais. É indispensável aquele primeiro atendimento do dentista, o diagnóstico ali, né, anamnésias, enfim. A radiologia, a imagem, ela vem para complementar, para fechar um diagnóstico preciso para o paciente. Assim como ele também não consegue fazer um tratamento sem ter uma imagem. Então, a gente fala que, a priori, a primeira imagem que se pede, que a gente chama de hemograma da boca, que é o raio-x panorâmico. Então,
que é a visão geral, que vê todos, né, os dentes, alguns ossos ali da face, enfim, a TM, né, os côndilos que a gente precisa. Então, esse hemograma da boca se faz de início, né, para o cirurgião dentista, para que ele consiga fechar o diagnóstico. Então, para ele fazer um orçamento, para ele fazer um bom planejamento, um bom estudo do caso, ele precisa de primeira mão do raio-x panorâmico. Fora isso, para questões civis mesmo, né? Processos civis, que hoje a gente tem que se precaver de todas as formas, né? Ele tem que ter essa prudência, essa perícia para ele estar resguardado, né? E, claro, do bom atendimento do paciente, do bom profissional que ele vai precisar da radiologia. Com toda certeza. Qual a importância, doutora, da radiologia para o paciente? Agora invertendo, né? Invertendo a pergunta. Eu perguntei do profissional, agora sim, do paciente. Sim. Por que é tão importante para o paciente? Muitas vezes o colega fala assim, eu peço um raio-x para o meu paciente e ele vai fazer e não retorna, né, pro consultório, porque às vezes ele não acha essa importância. E eu quero falar numa linguagem bem simples, né, para o nosso telespectador, que para o bom profissional te dar um diagnóstico preciso, é impossível ele só a olho nu, né, só ali olhando a boca, a cavidade do paciente, ele te fazer um diagnóstico preciso, fechar um tratamento, um orçamento, né, porque a radiologia, ela vê da gengiva para baixo. Né? O profissional, ele tá vendo ali a cavidade bucal, os dentes, né? Ali o que ele consegue, isso, os tecidos. Então, assim, é indispensável. O profissional, ele não consegue te explicar, te fazer um bom diagnóstico sem o exame. E é muito importante a população entender isso, né? Porque que já está muito claro, eu acho que hoje a nossa cultura, o pessoal... As nossas redes sociais, eles conseguem entender isso muito mais fácil. Então, para o cliente e para a própria segurança dele, não só a radiologia, mas muitas vezes ele vai precisar de um exame laboratorial para fazer uma cirurgia, né? Principalmente as grandes cirurgias de implante, ele precisa, além da radiologia, ele também precisa de exames laboratorial. Então, o paciente, o cliente, ele tem que entender que o dentista solicitar um exame, ele está sendo de muita competência, ele está ali para fazer, sim, o melhor tratamento para ele. Com certeza. É importante também a gente frisar, eu acredito, que é inconcebível hoje qualquer procedimento cirúrgico, tipo remoção de um simples dente, né? Sem uma radiografia, por mais simples que seja, né? Nós não somos iguais a nossa boca não é igual ao livro, né? Claro. Os livros de anatomia. Nem todo mundo é igual, a gente tem... Então, é o que nós conversamos agora há pouco. Como que ele vai saber por exemplo, o terceiro molar, o famoso dente do siso, do juízo, né? Que é a população que a gente fala de forma geral. Esse dente, ele fica perto de estruturas como o canal mandibular, principal, né, o inferior, delicado, né? Super delicado. Então, se a raiz está lá abraçando o canal mandibular, se ela está próxima, se o dentista chegar com a broca, com o motorzinho para fazer ali, sem ele saber no exame o que está acontecendo, ele pode lesionar aquele nervo, as famosas parestesia, que podem ou não voltar, né? Então, assim, é muito importante. Ele não consegue trabalhar sem esse exame simples, com custo muito baixo, que traz toda a segurança que o paciente precisa. É indispensável, né? Não tem como. Como que ele vai saber um tamanho no canal, quando o paciente chega com aquela dor forte, a pulpite, ele precisa de um raio-x periapical para poder fazer essa endodontia, que é o tratamento de canal. Então, para todas as especialidades, a gente precisa. Como que se coloca um aparelho e vai mexer em estruturas de raiz, colocar os dentes no lugar, se uma raiz ficar sobre a outra, ela pode lesionar aquela raiz e o paciente futuramente pode perder esse dente. Então, aí é que tá. Todas as especialidades precisam. Então, vai fazer a ortodontia, que é a colocação de aparelho, precisa das documentações ortodônticas. Vai fazer a extração do terceiro molar, o dente do juízo,
precisa de no mínimo um raio-x panorâmico ou até mesmo uma tomografia, em casos quando a gente observa no raio-x panorâmico, a gente precisa pedir a tomografia. Viu que está lá perto do canal mandibular, eu preciso ter aquela certeza se ele não vai lesionar ou não. Então, nós vamos partir agora para exames mais específicos, tomografias computadorizadas. Ok. E para o paciente, no tratamento odontológico, qual a importância de um diagnóstico bem fechado, bem correto, que vai redundar no sucesso do tratamento, ou o diagnóstico não é tão importante assim? É indispensável, né, Lúcio? O problema não é o antes, né? Tudo que é antes, tá lá, o problema é o pós. Então, assim, eu fiz uma extração sem um exame específico, sem ter feito, né, um bom diagnóstico, um fechamento ali de caso. Pode dar as parestesias, né, que é a famosa parestesia, que a pessoa não consegue mais ter sensibilidade, ou até mesmo a boca fica um pouco caída, ou aquele pós-operatório muito complicado, bem edemasiado, bem roxo, bem inchado o rosto. E com dor, né? Com dor. Sofre muito. Vamos supor, colocou um implante, que hoje as pessoas têm muito acesso ao implante, sem ter feito uma tomografia, sem ter feito um exame específico para implantodontia. A mesma coisa, lesionar, furar aqui o seio maxilar, né, que é próximo do nariz. E aí pode dar infecções como sinusite, né, constante. Enfim, para o paciente é muito importante esse diagnóstico, tá? A radiologia. E é importante o paciente compreender esse pedido do nosso colega dentista, quando ele pede, porque às vezes ele não tem a noção dessa importância do pós, né? O problema maior é o pós. Claro que o cirurgião dentista, o colega, ele tem muita experiência, que muitas vezes ele vai usar o exame só para confirmar aquilo que ele já tem certeza. Mas isso é prudência, né? Vou confirmar o que eu tenho certeza, vou mostrar isso para o meu paciente. E o próprio paciente, Lúcia, é legal a gente falar isso, hoje na clínica ele tem acesso aos exames dele. Então ele sai da clínica com login e uma senha, ele tem acesso ao exame, à imagem, ao laudo, né? Claro que todo exame já é bem laudado. E ele tem acesso e ele entende o que ele está vendo. E tem internet também para ajudar, a internet, né? Que, né? Bem ou mal, vai dar, vai. Mas ele entende o que ele fez. E ele compreende, eu convivo com o paciente o dia todo na clínica, eu fico na clínica o dia todo. E nas conversas, ele sabe o porquê ele está fazendo. Então, o colega pode pedir despreocupado esse exame, que o paciente hoje ele já tem a consciência dessa importância. Isso é muito importante, e é importante também o paciente saber que o exame é dele, né? O exame é dele. Se ele pagou, se ele procurou a clínica especializada, esse exame é dele. É igual um médico, quando você procura, ele faz a compilação dos resultados, né? Aí devolve o exame para o paciente. Isso, é muito importante. Da mesma maneira, eu acho que o nosso colega deve se comportar assim. Sim. Né? É muito importante você ter tocado nesse assunto, Lúcio, assim, o paciente ele foi exposto à radiação, né? Claro. Que a gente... Não é sempre, isso é uma vez a cada 6 meses, 1 ano no máximo, e a dose é muito baixa, tá? A dose da radiação dos exames odontológicos, a dose é muito baixa. Então, é um custo-benefício muito alto, né? Às vezes as pessoas falam, eu vou levar uma radiação, não é à toa, tá? Melhor uma pequena dose de radiação, que até comparado com um avião, as doses de radiações são bem próximas. Radiação a gente toma todo dia, todo dia, não tem jeito, isso. Mas é uma pequena dose, só que ele foi exposto a essa radiação. Então, quando o paciente é exposto a algo que pode comprometer a saúde, é de direito dele. O exame é do paciente. Por isso que o centro radiológico, que tem a DVI, ela já fornece esse login e senha. Porque nós também estamos na era digital, né? E muitas vezes o dentista ele não tem um espaço para guardar exame. Às vezes ele atende em mais de um consultório, ficar transportando esse exame não é legal. Então, nós estamos hoje na era digital, os nossos exames, a maioria hoje o profissional quer esse exame digital, o próprio paciente, ele quer o exame dele digital.
E esse exame digital, ele tem laudo, esse laudo digital está assinado por um radiologista, ele tem validade, está tudo correto. E o paciente pode acessar dentro das plataformas a hora que ele quiser. Que vale documentalmente. Nós não podemos mais, que era muito fácil, tá? Mas com essa nova lei de proteção de dados, nós não podemos mais publicar os exames por WhatsApp. Somos proibidos a fazer isso. Mas podemos, dentro de uma plataforma, com um login e a senha para o paciente e um login e a senha para o profissional, ele tem acesso aos exames online, tudo correto. A hora que quiser, a hora que quiser, onde está lá estiver. numa nuvem salva, esse exame não some, só guardar lá o seu login e senha que você já tem acesso ao seu exame. E o exame realmente, ele é direito do paciente, tá? Ok, isso é muito esclarecedor. Exame laudado. Né? Nós não fazemos um exame de sangue se não tem laudo, assim é a radiologia. Assinado é a minha pelo hematologista. Isso, né? assim é a minha obrigação como centro de radiologia fornecer esse laudo para o paciente, tá? Porque aí ele passa a ser um documento, né? Ele oficial. É um documento. Até é importante também lembrar que muitas vezes vai ver lá no exame, tem a foto do paciente, tem o nome do paciente, a gente pede um documento do paciente para ter certeza que é ele. Aí o paciente questiona, mas para que você quer um documento? Para que você tira uma foto? O exame radiológico, ele é um documento, então ele tem que estar com os dados todo correto do paciente. Ok, doutora Renata, vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos apresentando Momento da Odontologia. A Gnatus é uma das maiores fabricantes de equipamentos odontológicos do mundo. Empresa brasileira, reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação de seus produtos. São 40 anos dedicados à pesquisa e ao desenvolvimento, que asseguram conforto e segurança aos profissionais e a seus pacientes, contando com a melhor logística do mercado odontológico e um rápido atendimento. Tem a maior rede de comercialização e distribuição do Brasil. A Gnatus possui o maior portfólio do setor, com características para atender todas as exigências dos profissionais de diferentes especialidades. Hoje, somos considerados um dos expoentes do mercado odontológico. A cada ano inovamos em tecnologia, investimos em pesquisa e desenvolvemos produtos reconhecidos em todo o mundo. Um exemplo de boa administração, transparência e comprometimento. Não arrisque. Compre na Gnatus. Gnatus. Evoluir com confiança. Você conhece o EquipoMaster? Ele é um consultório portátil e completo, composto de aspirador cirúrgico, seringa tríplice e também um micromotor elétrico com LED. Inovação, praticidade e eficiência. Gnatus. Evoluir com confiança. Há mais de 40 anos no mercado, oferecendo aos profissionais da área odontológica o que existe de melhor e com alta tecnologia. E uma grande novidade, o Foto Super Dual, muito mais praticidade e benefícios para você. Aqui também você encontra o aspirador cirúrgico Sugmaster com alto poder de sucção. Motores cirúrgicos Avante. Já na linha diagnóstico, câmera intraoral e sensores digitais. Venha nos fazer uma visita. Rua 4, esquina da Avenida 13. Telefone 3321-6999. Gnatus. Evoluir com confiança. Voltamos a apresentar Momento da Odontologia.
Voltamos a apresentar Momento da Odontologia. Hoje a nossa convidada especial, doutora Renata Faccioli Manzano, que é radiologista e proprietária da clínica DVI Radiologia aqui em Barretos. Doutora Renata, dizer que falar um pouco, eu acho, nós deveríamos conhecer um pouco mais do DVI Radiologia, que é um exemplo de clínica dedicada à imagem e radiologia em Barretos e região. Sim. Pela sua dedicação, pelo seu corpo clínico, os equipamentos que você investe tanto. Então, nós acreditamos que você realmente é uma vencedora. Tudo que sai de novidade, o DVI tem. Por quê? Isso traz conforto para o paciente, né? Para os nossos pacientes que nós mandamos até lá para serem analisados e radiografados, ou tomografados, né? Uhum. Mas a gente tem uma tranquilidade muito grande de ter você à frente da sua clínica, pela sua competência, sua dedicação e sua seriedade. Queria ouvir agora um pouquinho, né? Alguma coisa da radiologia DVI. O que é DVI Radiologia? Eu até trouxe umas imagens, eles vão colocar, né? A DVI Radiologia é uma franquia, né? Nós vamos fechar o ano com 30 unidades espalhadas por todo o Brasil e até no exterior. Né? Eu estou na DVI desde seu início, há 16 anos atrás, em Barretos, quase 8 anos, né? Aí com a DVI. E a DVI foi a primeira, até então, há bem pouco tempo, a única franquia voltada para radiologia e imaginologia. Então, ela começou lá atrás com o intuito, né, num grupo de amigos que formaram juntos, com o intuito de só fazer tomografias, de só trazer a tomografia para o cirurgião, né, para o colega dentista. E aí foi tomando proporções e a radiologia também foi vindo com novas tecnologias. Até então, quando a gente só se via periapical, raio-x panorâmico. Raio-x periapical para o pessoal aquele pequenininho que a gente, que é doloridinho, né? Desculpe, aquela película que coloca dentro da boca, pequenininho, né? Que é o mais antigo deles, né? Um pouquinho dolorido, né? Incômodo. E por mais que a gente tenta, né, vir com a tecnologia, ele ainda incomoda um pouco. Mas agora a radiologia não se resume mais a isso, né? Hoje nós temos em Barretos, tá? Eu tô falando da unidade de Barretos. Hoje a unidade de DVI Barretos, ela conta com os 2 scanners principais que tem no mercado, que é o scanners intraorais. Então, nós não temos mais, eu vou passando aqui, nós não temos mais, faço muito pouco aquelas moldagens com massinhas, não usa-se mais isso, né? Hoje nós temos... desconfortável para o paciente. Desconfortável para o paciente. Então, hoje, a unidade de Barretos já encontra 100% com a tecnologia. O que tem de mais novo no mercado tem dentro da nossa unidade. Eu conto com um quadro de 8 colaboradores, né, num período, assim, para o máximo possível bem atender o nosso cliente, tá bom? Que bom. Nós fazemos diagnóstico por imagem, né, não é um simples raio-x, não. Então, hoje a DVI, ela conta com os 2 scanners. Eu também tenho hoje dentro da unidade as impressoras 3D, então... Eu vou escanear a boca do paciente, eu vou copiar como um scanner de computador, lembrando que esses scanners, ele não tem radiação, tá? É pixel como foto, como computador. Nós vamos escanear e depois eu vou transformar esse escaneamento, esse arquivo, em uma impressão 3D. Tudo isso dentro da unidade de Barretos. Conforme a imagem ali, é o fim da moldagem, né? A moldagem desconfortável. Isso. Os nossos serviços, tá? Então, nós temos todo o que for necessário para o colega, para o paciente. Eu tenho hoje dentro da DVI Radiologia de Barretos, que são as documentações ortodônticas, a radiologia, o raio-x panorâmico, periapical, as documentações ortodônticas indispensáveis para a colocação de aparelho, tá bom? Que são as telerradiografias, o raio-x panorâmico, as tomografias, tá? Que são exames específicos
Para casos mais complexos, hoje é indispensável o uso da tomografia Com e está lá no certeza. nosso código de ética, está lá no nosso código de ética do CRO, que a gente tem que pedir os exames específicos em casos mais complexos, os né? modelos de trabalho e estudo através das impressoras 3D e também, se o colega ainda quer o modelo de gesso, eu tenho um laboratório de gesso, tá? Ainda trabalha ainda com gesso. trabalho, mas realmente acho que hoje a gente futuro não... é eliminar, É só né? Eliminar o gesso. nós né? estamos há quase 17 anos, então, no mercado. Eu tenho um sistema de gestão próprio, então eu sou dentista, especialista em radiologia. Eu estou na clínica em tempo integral, tá? Eu fico ali em todo momento. Nós temos uma central de laudos, então em 24 horas esse exame está laudado, já entregue para o profissional e para o paciente, né? Já publicado. O paciente, eu publico a imagem na hora, mas com 24 horas também já está publicado esse laudo. Os aparelhos de última geração e tudo dentro da nossa unidade aqui de Barretos. Muito bom, muito bom. E aí? Volta esse último slide. Isso. É muito interessante. Se você quer ser bem-sucedido, precisa de dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si mesmo. Olha quem disse isso aí. Com certeza, nosso o querido. nosso ídolo, Ayrton Senna. Que fez muito bem feito. Muito bem feito. Uma pena inspiração. que partiu, né? É Tão uma cedo, inspiração tão para cedo. nós. E nós aqui do Momento da Odontologia queremos te agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua conseguir esse espaçozinho para vir aqui falar para a população, desmistificar a radiologia. Que é isso que é o intuito do programa, chegar para o grande público, as pessoas normais, que não são profissionais, e para que elas entendam que hoje as coisas evoluíram e estão evoluindo cada vez mais. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Você está de parabéns com o seu centro de radiologia. Na maioria dos profissionais de Barretos e região são seus clientes. Né? E uma coisa que muitas pessoas me perguntam, primeiro que você tem uma carinha de muito novinha, né? E é novinha mesmo, né? É novinha. E outra, mas ela é dentista? Ela é cirurgiã dentista? É. Sim. A doutora Renata é cirurgiã dentista, então ela não é dona de uma franquia só para ganhar dinheiro. Ela é uma profissional da área que se dedica com muito afinco, muito esmero, e isso a gente fica assim muito feliz de saber que você escolheu Barretos para ser sua terra. Sim, já é minha terra do coração. Agora mais uma raiz aqui Mais para uma Barretos. raizinha na barriga. Lúcio, a radiologia, ela me permite conhecer todas as áreas, né? Claro, eu até converso com um colega que eu aprendo todos os dias, porque eu vejo o paciente, né, o nosso cliente, atrás de uma tela de computador. Eu tenho um corpo clínico treinado para se fazer os exames e eu fico muitas vezes atrás da tela, laudando, vendo essa parte. Eu conheço as pessoas por dentro, né? Eu não tenho ali distinção de nada, porque eu nem sei muitas vezes, né? Assim, sei pelo nome, mas se é um homem ou mulher, não tem esse contato. Porque você está em outra seção. Mas isso me permite a conhecer todas as áreas. A radiologia, ela me permite, hoje, ela me abre o espaço para conhecer todas as partes da odontologia. Eu estudei odontologia, às vezes as perguntas falam, mas você fez odontologia? Você não é radiologista? Sim, eu estudei odontologia. Para ser radiologista, e depois eu fui fazer depois eu fui fazer a especialização. E realmente é uma dedicação total, né? Claro, nós somos passíveis às vezes de alguns erros, algumas coisas que por eu estar ali sempre tudo é corrigido rapidamente. Eu tenho um corpo clínico que é a minha família DVI, que eu falo que as meninas são 10, os meninos da clínica total, de dedicação, né? Por ser uma franquia, eu tenho que seguir regras que muitas vezes, a padronização de atendimento, né? Hoje a clínica, por exemplo, ela tem
o suporte para atender e encaixar o paciente na hora, né? Porque eu sei que às vezes o paciente, ele vai para o dentista, ele já quer resolver tudo naquele mesmo momento. Então eu tenho esse suporte hoje de atendimento. Entendi. E eu tenho um corpo clínico para melhor atender das 8 às 18 em tempo integral. Que ótimo, Tá? que ótimo. Fico muito feliz, mais uma vez, obrigado pela ter aceito o nosso convite, Eu tá? que agradeço. E gostaria que você voltasse mais vezes, com certeza, né? Sempre que me chamar. A gente sempre vai ter assuntos interessantes para a população. E aproveitando o encerramento do momento da odontologia, eu quero fazer aqui alguns agradecimentos especiais. A Luciene, aqui da Vale TV, a Ana Maria Gonçalves, a Sandra Moreno, minha querida amiga, a Alessandra, que me ajudou bastante, o Carlão, que é um pé de boi, e o meu padrinho aqui dentro, que eu disse para ele agora há pouco, o Mazinho. O Mazinho que me fez animar vir para cá. Então o padrinho é o Mazinho, tá? Na Rede Vida eu quero agradecer a Maria do Carmo Lúcio e o Luiz Carlos Lúcio, meus grandes amigos, começaram a carreira juntos comigo lá no Grêmio, há muitos anos atrás. Na PCD, a Eliette, a Laura, na Gnatos, o Alexandre Queiroz, o Cristiano Queiroz são diretores da Gnatos, uma empresa modelo aqui no Brasil, em Barretos, e o David, que é do departamento de marketing. Então, esperamos vocês na próxima quinta, às 20h30 aqui na Vale TV. Um abraço a todos.